Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Irmãos, nós vamos hoje dar continuidade ao assunto do milênio, que nós iniciamos semana passada, e muito rapidamente fazer recordação dos irmãos sobre aquilo que tratamos na semana passada. Primeiro, que nós cremos claramente que a Escritura diz, ainda que alguns irmãos interpretem de maneira diferente esses versos, mas nós cremos pela Escritura que Cristo reinará aqui nesta terra durante 1000 anos. E que esse período é chamado nas Escrituras como milênio, como você ouviu descrito aqui durante 6 vezes em Apocalipse 20, era vindoura, como está lá em Hebreus 6, 5, reino dos céus, como é descrito em todo o Evangelho de Mateus, e no capítulo 5, 6 e 7, tem toda aquela instrução de Jesus para aqueles que querem entrar no reino dos céus, ainda que o reino dos céus tem algumas características que o completam, vamos dizer assim, porque onde Jesus está, ali está o reino dos céus. Essa é uma das características do reino. Onde o governo de Cristo está sendo manifesto, ali está o reino dos céus. Essa é uma característica do reino. Mas literalmente o Senhor voltará dos céus e estabelecerá o seu reino sobre esta terra. E ele reinará sobre povos, línguas, nações, e aqueles que venceram reinarão com ele durante 1000 anos, como nós lemos nesses textos. Aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Também no livro de Hebreus, capítulo 3, esse tempo de descanso do povo de Deus é chamado, aliás, esse tempo do milênio é chamado de o descanso que resta ainda para o povo de Deus. E o autor aos Hebreus diz que nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso, e que ainda há um descanso para o povo de Deus. Primeiro ele vem dizendo que aqueles que creram em Jesus já entraram no descanso. Porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e acharei descanso para as vossas almas. Então o nosso descanso hoje é interior, espiritual, mas um dia esse descanso que agora nós temos dentro de nós, de estarmos em Cristo, estará evidente sobre toda a terra. Haverá um reino de paz e justiça, e o rei dessa terra será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós falamos que há algumas visões diferentes sobre o milênio. Na verdade, com respeito ao milênio e com respeito à volta de Cristo relacionada ao milênio. Alguns irmãos dizem que a igreja já está vivendo o milênio, e que a igreja vai avançar o evangelho a tal ponto que todas as esferas da sociedade
vão estar permeadas por cristãos, a tal ponto que a paz reinará em todo o mundo, e quando esse período acontecer de paz, o Senhor virá. Esses irmãos são chamados de pós-milenistas, porque eles dizem que Jesus virá depois desse período do milênio. E há alguns irmãos que dizem que não, Jesus já está reinando nos céus, o milênio é só uma questão espiritual, do reino do Senhor com seus santos, e que todos esses versículos que nós lemos devem ser entendidos de maneira figurada, como figuras de linguagem. E um terceiro, que é o que nós cremos, irmãos, é que o Senhor virá antes do milênio. O Senhor virá e estabelecerá o seu reino sobre essa terra. Amém? E isto era o que os irmãos criam nos primeiros séculos da história da igreja, até Agostinho. Até Santo Agostinho, que foi um irmão amado, que começou a entender esse texto de Apocalipse 20 de maneira figurada, de maneira simbólica, e que dizia que isso poderia ser feito só de maneira espiritual. E havia um contexto na época que influenciava ele a isso. Aliás, há sempre um contexto na época que nos influencia naquilo que nós pensamos. Século IV. Então, Agostinho está naquele período que a igreja tem paz com o Estado, com a nação, com o império. Logo após a conversão de Constantino e aquele casamento que há entre o Estado e a igreja. Então havia paz na igreja naquele período. Então por isso que Agostinho entendia que se há paz na igreja, Cristo já está reinando, o milênio já está acontecendo, e este texto tem que ser entendido de maneira figurada. Amém? Também havia irmãos, houve irmãos em várias épocas, quando o mundo estava em paz, que entendiam que nós poderíamos somente estar vivendo o milênio, porque se o mundo todo está em paz, então Cristo está reinando, o milênio está acontecendo. Então o nosso meio ambiente, vamos dizer assim, nos influencia muito naquilo que pensamos. Amém? Agora nós vamos entrar então, dando seguimento àquilo que nós vimos semana passada, algumas coisas que nós cremos sobre o milênio. Eu vou relembrar as primeiras 5 coisas, ou 4 coisas que nós vimos semana passada. A primeira delas, irmãos, é que haverá 2 ressurreições. Isso é um fato relativamente novo para os leitores da Bíblia. Porque a primeira vez que aparece essa expressão do verso 5 de Apocalipse é aqui. A primeira ressurreição. E que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Não é? Diz que esta é a primeira ressurreição. Por quê? Porque Jesus disse que um dia ouvir a voz do Filho do Homem, e aqueles que estivessem nos túmulos e que o ouvissem, sairiam deles. Isso é ressurreição. E nós vemos pelo desenvolver da palavra de Deus que então aqui nesse capítulo nós entendemos claramente que há a ressurreição dos justos antes do milênio e há a ressurreição do resto dos mortos depois do milênio. Então com esse texto fica claro para nós que haverá, ok, irmãos? 2 ressurreições. Isso é o que o texto deixa muito claro para nós. Talvez essa é a maior dificuldade para os irmãos que querem entender esse texto de uma maneira espiritual. Porque eles dizem, nunca foi dito que haveria 2 ressurreições. Bom, a Bíblia diz que há. Amém? Precisamos entendê-la como ela diz. O segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de tocar com os irmãos, e esse tem bastante abrangência, é a natureza do milênio. Que reino é esse? Do que ele é constituído? E a primeira coisa dentro da natureza do milênio é que Jesus reinará absoluto durante esse tempo. É o que nós lemos aqui. Verso 2. Que aquele anjo que desceu dos céus segurou o dragão, a antiga serpente,
o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações durante 1000 anos. Até que se completasse os 1000 anos, depois disso é necessário que ele seja solto. Então, nesse tempo, irmãos, Jesus reinará absoluto. Satanás estará preso, a besta e o falso profeta, como diz o último versículo, aliás, o 20 e o 21 do capítulo 19, serão lançados vivos no lago de fogo. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Jesus será o rei dessa terra. Todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dele. Todos os habitantes da terra se submeterão a ele. Alguns voluntariamente, outros não voluntariamente. Segunda coisa, irmãos, que nós tratamos semana passada é que será um período de justiça. Será um período que para nós é descrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no chamado Sermão do Monte. Aquele padrão moral que Jesus descreve naqueles capítulos, nós veremos acontecer em todo o mundo durante o milênio. Amém. Por isso que se nós queremos entrar nesse milênio, devemos estar trabalhando para isso. Amém? Isso nos chama muita atenção, irmãos. Jesus fala muitas coisas que nós devemos fazer se nós queremos entrar no reino dos céus. E os irmãos têm muita dificuldade com aqueles textos, não é? Por quê? Porque nós sabemos que a salvação é pela graça, independentemente de obras, não é verdade? Então, como é que pode Jesus nos pregar um padrão tão rígido de conduta para aqueles que querem entrar no milênio? Se você confundir o milênio com a salvação, então o reino dos céus, que Jesus diz naqueles textos, com salvação, então você vai ter muita dificuldade, até mesmo a ponto de pensar que você vai perder a salvação. Mas nós sabemos que não é disso que Jesus está falando. O problema, irmãos, é que nós, muitas vezes, entendemos bem que Jesus nos salvou do império das trevas, nos transportou para o reino de Cristo. Nós sabemos que nós somos livres da morte, do inferno, das mãos de Satanás, sobre os quais nós andávamos em outro tempo. Nós temos ciência dessas coisas. O que nós não sabemos é para que Cristo nos salvou. Nós sabemos de onde Cristo nos salvou. Nós não temos clareza para que Cristo nos salvou. Por isso que Paulo, em Efésios 2:8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E essa é a primeira parte, mas o texto continua dizendo assim: pois somos feitura dele. Ou seja, nós somos um poema de Deus, e ele diz: criados para boas obras. Aqui está o lugar das obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então há boas obras sobre as quais os salvos devem andar. E é com respeito a elas que o texto nos esclarece. Para que elas servem, irmãos? Para galardão, para sobreedificação, para a nossa entrada no milênio ou não. E por isso, entrar no milênio realmente é condicional. Amém? Se você quer ver as condições de reinar com Cristo, é só nós lermos Mateus 5, 6 e 7 e tantas outras passagens do Novo Testamento que descrevem um elemento condicional. Se você não perdoar, de maneira nenhuma você pode entrar no reino dos céus. Se você não for transformado à imagem de Cristo, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não tiver azeite na sua botija, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não for um servo bom e prudente, você não pode entrar no reino dos céus. Amém, irmãos? Então o Evangelho, ele não nos faz viver uma vida de libertinagem, de fazendo o que nós queremos. Eu não quero hoje, eu não quero isso, eu não quero aquilo. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o servo a quem o seu Senhor o achá-lo fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer.
ele receberá louvores da parte do Senhor. Mas se esse servo for mau, ele receberá disciplina da parte do Senhor. E isso acontecerá a partir do tribunal de Cristo. Ali está a disciplina para os salvos, irmãos. Aqueles que reinarão com Cristo ou não. Terceiro ponto, será um reino de dimensão política, promovendo paz no mundo. Quando o príncipe da paz vier, irmãos, a paz prevalecerá. Hoje há guerra, hoje há todo tipo de discórdia entre as nações, todo tipo de desavenças. Quando o príncipe da paz vier, haverá paz na terra. Amém. Então, irmãos, nós teremos um reino político. Que interessante, não é? Talvez nós estamos esperando ir para o céu e ficar numa nuvenzinha de fumaça, tocando uma harpa e cantando louvores, né? Não vai rolar. Não entendendo o que nós vamos falar a partir da semana que vem, qual será o nosso habitat futuro. Onde nós estaremos na eternidade, não é? Como será? Será que nós vamos estar num lugar assim? Onde será esse lugar? Segundo a palavra de Deus, será aqui, uma nova terra. Amém? Gostamos dos novos céus, né? Esquecemos a segunda parte, nova terra. Não é? Só que esse período do milênio, irmãos, o Senhor reinará onde? Aqui. Amém? E os salvos que venceram reinarão com Ele. Amém? Estarão sobre 10 cidades, 5 cidades, 2 cidades, reinarão com Cristo. O quarto ponto e último que nós vimos semana passada foi a questão da criação. E que haverá harmonia em toda a criação. Gostaria de acrescentar um versículo sobre isso, lá em Joel, capítulo 2. Verso 21. Diz assim o texto: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Antigo Testamento, depois de Oséias. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Amém, irmãos? Também Isaías, só gostaria de deixar esses textos para os irmãos. Joel 2:21. Agora Isaías 30. Se não deu tempo, anote para ler em casa. Isaías 30, 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a sua semente, com que semeares a terra. Como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão foragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto, em todo outeiro elevado haverá ribeiros e águas correntes. No dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Amém? São promessas para o milênio, irmãos. E nós podemos falar também de Isaías 35, 5 e 6, Isaías 11, 7, 6, 9, 18, Isaías 65, 25. Amém? Vou lembrar para os irmãos que nós estamos perto aqui, Isaías 11, né? Verso 6, diz assim: o lobo habitará com o cordeiro,
E o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Um animal carnívoro pastará com a sua presa, irmãos, nesse tempo. E um menino, um pequeno, os guiará. Amém. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. O leão já come palha como boi, irmãos? Não, quando o Senhor reinar nessa terra e a maldição foi tirada dessa terra, como nós lemos semana passada, porque para mim os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, pois toda a criação está sujeita à vaidade. Porque sabemos que a um só tempo a criação geme e suporta angústias até agora. Mas o tempo que o Senhor reinará nessa terra, irmãos, a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Amém. Então os animais carnívoros não serão mais carnívoros. E continua o texto: a criança de peito brincará na toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Amém, irmãos? São promessas para esse tempo. Haverá harmonia em toda a criação. E dando continuidade, então, no ponto 5, os santos reinarão com Cristo. Aqueles que participarem da primeira ressurreição reinarão com Cristo. Terão recompensa dos seus labores nesta vida. Neste tempo, aqueles que foram aprovados no tribunal de Cristo reinarão com Cristo. Aqueles que forem reprovados no tribunal de Cristo ficarão de fora, recebendo disciplina. Esse é o tempo da disciplina. Então não é algo, irmãos, que nós deveríamos desconsiderar. Amém? Eu creio que todos nós gostaríamos de reinar com Cristo. Eu creio que o mais profundo desejo do nosso coração é reinar com Cristo. É estar com Cristo nesse tempo. Mas para estarmos com Cristo nesse tempo, precisamos nos esforçar. Amém? Irmão, mas não é tudo pela graça, sim? Quando você se esforçar, você vai perceber que somente a graça poderia te dar suporte para tal esforço. Por isso que Paulo diz a Timóteo: filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E também em 2 Coríntios, capítulo 6, ele diz que como dispenseiros e mordomos de Deus, ele instruía os irmãos coríntios a não tornarem a graça de Deus vã. Fazerem com que a graça de Deus seja vã nas suas vidas. Então um crente, irmão, nascido de novo, genuíno, regenerado, pode tornar a graça de Deus vã na sua vida. Como? Não respondendo a ela. Não respondendo ao Espírito Santo. O Espírito Santo não vai nunca nos obrigar a nada. Amém? Ele é um cavalheiro. Ele é o Espírito de amor. Amém, irmãos? E o amor sempre respeita. Às vezes nós conhecemos um amor de imposição, não é? Mas eu tenho certeza que nenhum marido, nenhuma esposa ficaria feliz de saber que o seu marido o ama, entre aspas, por força. Que está com ele só por força. Que o coração dele não é dela e que o coração dela não é dele. Os irmãos entendem, irmãos? O amor, ele sempre parte da premissa da liberdade e da vontade do outro se submeter voluntariamente. Por isso nós devemos ser constrangidos pelo amor de Cristo. Amém, irmãos? Por isso nós devemos responder o amor de Cristo. Por isso Paulo fala em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação. Isso é uma ordem, com temor e tremor.
Esforça-te na graça que é em Cristo Jesus. Paulo fala em 1 Timóteo 6, filho meu, toma posse da vida eterna, ele fala para Timóteo. Ah, tá vendo, irmão? Timóteo não tinha vida eterna, Timóteo tinha vida eterna. O que Paulo quer dizer é que Timóteo deve viver por essa vida, se agarrar a essa vida e viver por ela. E é isso que todos nós crentes devemos fazer, se queremos ser aprovados por Cristo. Amém, irmãos? E tantos outros textos, né, irmãos? 1 Coríntios 3, a partir do verso 10. Cada um veja como edifica. Porque naquele dia a obra de cada um se provará. Será provada pelo fogo. E nesse tempo, nós já falamos sobre isso aqui, uns ficarão de fora. E não são poucos os textos que falam da disciplina para os salvos no tempo do milênio. Até mesmo o dano da segunda morte. Né? Não a segunda morte, mas o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Também, irmãos, o cristão, ele pode ser disciplinado anos também? Oi? Pode ser disciplinado anos aqui na terra? Pode. Né? Isso está lá em 1 de Pedro 4, a partir do verso 18, né? Já é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Não é? E se começa por nós, qual será o fim daqueles que rejeitaram o Evangelho? Pedro diz. Então, oxalá, irmãos, nós sejamos disciplinados nessa vida e aceitemos de bom grado a disciplina do Senhor nessa vida. Porque até na disciplina há a nossa resposta, não é verdade? Você já disciplinou seu filho e ele se rebelou mais? Então o filho tem uma resposta a dar para a disciplina, não é verdade? Se nós somos disciplinados pelo Senhor, Hebreus fala que, no capítulo 12, a partir do verso 4, que é para que sejamos participantes da sua santidade. Mas muitos irmãos se revoltam com a disciplina do Senhor. Ao invés de se achegarem a Deus, se afastam mais do Senhor. Que pena, não é verdade, irmãos? Porque a disciplina do Senhor, nesse tempo, nós falamos sobre isso, quando nós estávamos tratando sobre a disciplina para os salvos. Amém? Nesse tempo e na era futura. Continuando, irmãos, então. Ponto 6. Está lá em Romanos 11, 25. Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E o texto continua dizendo: esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nenhum cristão deve esquecer, irmãos, que Deus chamou um homem. Desse homem ele fez uma nação. Amém? Essa nação está no propósito dele para todo sempre. Amém, irmãos? Essa nação, muitos deles foram incluídos na igreja, mas muitos se converterão na vinda de Cristo. A Bíblia diz que eles olharão aquele a quem transpassaram e chorarão sobre ele, como quem chora por um unigênito, por muitos dias, e se converterão a Deus. E haverá grande número de judeus que se converterão. Quando Paulo fala todo Israel será salvo, Paulo tem em mente a figura do remanescente de Israel. Amém? Salvo pela graça, não por obras, mas pela graça. É só você ler com cuidado Romanos 9, 10 e 11. E nesse tempo, antes de o Senhor estabelecer o milênio, haverá um propósito para eles. E há muitas profecias para eles. Nós nem vamos tocar nelas. Amém? Muitas. Várias para eles. Particular para eles. Então, irmãos, e há uma grande dificuldade para os irmãos estabelecerem um equilíbrio entre textos da Escritura
que falam que nós somos o Israel de Deus, que falam de o Israel terreno de Deus, que falam da igreja como um Israel celestial, fruto da Jerusalém celestial, que se tornaram filhos de Abraão pela fé e aos filhos naturais de Abraão. Não estou falando que os judeus são salvos sem Cristo. Estou falando que um dia, quando eles virem o Messias, como nós lemos o texto de Romanos 11, eis que de Sião virá o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Eles serão salvos por Cristo. Amém? Eles olharão por ele, a quem transpassaram, se arrependerão e serão regenerados. Amém, irmãos? E há um propósito de Deus. Quando nós estudamos bem as Escrituras, nós vamos saber que Cristo reinará em Jerusalém, na Nova Jerusalém, uma cidade maravilhosa, né? Que nós vamos ver a partir da semana que vem. Uma cidade que, depois que eu li o tamanho dela, eu fiquei pensando, que cidade, que maravilhosa cidade. Porque ainda que em Apocalipse 21 fale que ela é a noiva do Cordeiro, fala sim que ela é a noiva e fala que ela é um lugar. E fala até o tamanho desse lugar. E fala que esse lugar é do tamanho de 12.000 estádios. Cada estádio tem 185 metros. Significa que essa cidade tem 2.300 quilômetros de comprimento, por 2.300 quilômetros de largura. E as ruas dela são todas de ouro puro, do mais puro ouro. E Cristo reinará nessa cidade. Amém. Mas isso é outro assunto. Amém? Na época do milênio é uma coisa. Esse é o assunto da nossa próxima semana. Novos céus e nova terra. Essa é a promessa para nós, crentes. E haverá lugar de redenção para todos os povos. Amém, irmãos? O ponto 7, que nós vamos dar seguimento aqui, porque nós queremos acabar essa semana, é que no milênio entram pessoas em corpos naturais. Ou seja, no milênio não entram pessoas somente em corpos glorificados. No milênio há pessoas em corpos naturais. Agora você descobriu sobre quem os crentes reinarão no milênio. A Bíblia diz que eles reinarão sobre povos, línguas, sobre nações. Quem são essas nações? São aqueles que não se levantaram contra o Cordeiro na grande tribulação. E entram no milênio em corpos naturais. Isso está lá em Zacarias capítulo 14. Antes de Malaquias, Zacarias. Capítulo 14, versículo 16. Diz assim o texto: todos os restantes das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Veja, irmãos, Zacarias 14, 16. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Zacarias 14, 16. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Eu pergunto para os irmãos, isso já aconteceu? Não, irmãos. Esse é o milênio. Existem nações no milênio. E para os irmãos que não estavam na nossa matéria do tribunal de Cristo, onde nós relatamos os juízos de Deus, então você entende claramente que o juízo de Deus do capítulo 25 de Mateus
que é chamado na sua Bíblia de juízo das nações, está se referindo às nações que entrarão no milênio. As nações que guardaram os filhos de Deus durante a tribulação. Que os filhos de Deus tiveram fome, eles deram de comer. Tiveram sede, eles deram de beber. Estiveram presos e eles visitaram. Estiveram nus e foram vestidos. E isso, para essas pessoas, o Senhor diz, fala que Ele colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E diz para eles, vinde benditos de meu Pai. Recebei o reino que foi preparado para vós antes da fundação do mundo. Interessante, né, irmãos? Talvez nós temos muita dificuldade, nós botamos todos os juízos dentro de uma panela, assim. É tudo mesmo juízo. O juízo de Apocalipse 20, o tribunal de Cristo, o juízo do trono branco, o juízo das nações, né? Botamos tudo numa mesma panela, fazemos assim. É tudo mesmo juízo, né? Mas quando a gente estuda com cuidado, a gente pode perceber como nós, muitas vezes, somos ignorantes com respeito à Escritura. Porque claramente a Escritura mostra cada juízo desse um propósito muito claro, definido. Amém? Por exemplo, 2 Coríntios 5:10 fala do juízo dos crentes, que é o tribunal de Cristo, e que crentes receberão disciplina, outros galardão, e que fala que aquilo é para julgar tudo aquilo que ele fez por meio do corpo, de bem ou mal. Mateus 25 fala de um outro juízo, que é o juízo das nações, antes do milênio, para determinar quem são as nações que entram no milênio, quais as que ficam de fora. E a critério daquele juízo. E também há o juízo lá no final da Bíblia, do grande trono branco, onde o restante dos mortos é ressuscitado e aqueles que não creram em Jesus são lançados no lago de fogo. São 3 juízos diferentes. Amém? São juízos. São tronos. Até o nome do tribunal tem nome diferente no hebraico e no grego. No caso aqui, os santos vão governar sobre estas pessoas que estão sobre corpos naturais. Amém? Que entram com seus corpos naturais no milênio. São chamadas as ovelhas das nações. E agora nós vamos falar sobre algumas coisinhas sobre isso, né? Porque eles estão em corpos naturais, não são como os cristãos nesse tempo, em corpos celestes, corpos glorificados. Então, em corpos naturais, eles têm filhos, não é? E esses filhos podem crer em Jesus nesse tempo ou não. Que bênção, né, irmão? Porque a nossa teologia muitas vezes disse que não há mais salvação no milênio, não é? Mas e as pessoas que nascem nesse tempo? Não tem oportunidade? Até na grande tribulação há centenas de pessoas que ouvem a voz de um anjo pregando o evangelho eterno, a Bíblia diz. E esse evangelho é temei a Deus e dar-lhe glória. Você acha que não vai ter eficácia uma pregação dessa, irmãos? Os pregadores estão pregando e os crentes estão surgindo, porque o Espírito Santo está renovando eles, certo? Regenerando. Imagina quando um anjo estiver sobrevoando o céu pregando o evangelho. Isso acontecerá na grande tribulação. Diz que um anjo de Deus. Os irmãos sabem que conhecem esse texto, né? Se você não conhece, procure. Amém? Isaías 65 fala assim, verso 20. No tempo do milênio. Amém? Pessoas em corpos naturais, sobreviventes das nações, milênio, irmão. Sabe quantas pessoas se fabricam em 20 anos? Pense um pouquinho. Naturais, corpos naturais, tendo filhos. Agora os irmãos estão começando a entender, não é verdade? Às vezes a gente faz o milênio curtinho, né, irmãos? Você já pensou sobre isso? Pessoas em corpos naturais, reproduzindo, tendo filhos. Nasce crente por gestação natural, irmãos? Teu filho é crente porque nasceu da mãe e do pai? Não, né? Então esses pais que entraram das nações no milênio e estão em corpos naturais, têm filhos. Esses filhos são crentes? Não. Diz assim o texto, não haverá nela criança
para viver poucos dias. Nem velho que não cumpra os seus. Ou seja, isso está dizendo que a longevidade voltará. Que legal. Porque morrer aos 100 anos é morrer. Irmão, se há morte, há o quê? Está falando do milênio. Amém? Novos céus e nova terra, não há morte. Já não haverá morte. Já não haverá dor. Já não há sofrimento. Mas no milênio diz que o velho cumprirá os seus dias. E diz, se morrer com 100 anos, morre Jovem. ainda jovem. Veja por quê. E quem pecar só aos 100 anos será... irmão. Que interessante, né? Então alguém pode pecar nesse tempo? É, isso mesmo. A Bíblia diz que o Satanás foi preso. Se há pessoas em corpos naturais, há pecado na sua Carne. certo, irmãos? Pecado de claro. Mas como o Satanás está preso, então há um ambiente de paz, né? Alguns irmãos dizem que hoje você tem um imã fora e um dentro, né? Eles são polos opostos e porque Satanás está fora, ele produz todo tipo de armadilha para nós. E nós dentro caímos nas armadilhas, né? Mas naquele tempo é mais difícil essas armadilhas, porque ele está preso para não enganar mais as nações durante 1000 anos. Naquele tempo há pessoas em corpos naturais, há crianças. Se há crianças, e que crianças botam a mão na toca do basilisco, não é? E levam o leão pastando com o boi e com a ovelha, tudo junto. São crianças? De onde nasceram essas crianças? Amém, irmãos? Então essas pessoas têm filhos e há conversão durante o milênio. E isso é interessante. Isaías 25. Isaías 25. Isaías 25, verso 6. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos... Veja, irmão, isso aqui é um milênio. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta em que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre as nações. Está ouvindo, irmão? Sobre o quê, irmão? As nações. Sobre as nações. Tragada será a morte para sempre. Aleluia. Esse é um banquete dado a todos os povos. Gostaria de abrir mais um texto, Isaías 19. Porque Isaías 19 fala da conversão num dos maiores inimigos de Israel. E você não pode dizer que agora os egípcios fizeram o que está escrito aqui. Isso é uma promessa no milênio. Amém? Veja só. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se. Verso 16 do capítulo 19. Da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Veja, irmãos, naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. Falarão hebraico. Cidades do Egito, dos árabes. E farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. E uma coluna se erguerá ao Senhor na sua fronteira. Nós estamos falando do maior inimigo de Israel, irmãos. Um de um lado, o outro do outro.
servirá de sinal e de testemunho ao Senhor na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e eles enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares. E farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia, olha o que vai acontecer naquele dia, irmãos. Haverá uma estrada do Egito até a Síria. O Egito está numa ponta, Israel no meio, a Síria na outra. A Síria ao norte de Israel, o Egito ao sul de Israel. Haverá uma estrada do Egito até a Síria. E os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Oh, glória a Deus. Esse é o tempo do milênio. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará. Dizendo, bendito seja o Egito, o que, irmãos? Meu povo. Bendito seja o meu povo. E a Síria, obra das minhas mãos. Olha, irmãos, a Assíria, Nínive era a capital da Assíria. Jonas conhecia a profecia que as 10 tribos do norte seriam levadas cativas pelo rei da Síria. Jonas não queria nem pregar o arrependimento naquela cidade. Tamanha era a barbaridade desse povo. Tamanho era a obra terrível desse povo. Se você estudar qualquer livro de história dessa época, por exemplo, há um relato de um rei que dizia assim: capturamos alguns soldados, de uns cortamos as orelhas, de outros os narizes, dos outros arrancamos a pele, fizemos uma pilha de corpos e outra pilha de cabeças. Eram esses homens, terríveis homens, que levaram as 10 tribos cativas. E diz que no milênio haverá uma estrada e eles adorarão o Senhor, os 3 juntos, o Egito, Israel e a Síria. E haverá um banquete para as nações em Israel. Isso já aconteceu, irmãos? Acontecerá durante o milênio. Amém, irmãos? São pessoas em corpos naturais. Não são pessoas em corpos glorificados. Amém? Corpos naturais. Durante o tempo do milênio. Então, durante o tempo do milênio ainda haverá morte por causa do pecado e disciplina que os santos que estão reinando com Cristo aplicarão sobre as nações, como nós lemos. Amém? Se a nação não subir a Jerusalém para adorar, o que acontecerá? Fecha a torneira da chuva. Foi isso que você leu em Isaías, em Zacarias. E quem que fecha a torneira da chuva? Os santos. Aqueles que reinam com Cristo. Ao que vencer, lhe darei que sentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E darei a ele autoridade sobre as nações, com vara de ferro a regerás. Isso é promessa ao que vencer. Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Isso é uma promessa ao vencedor. Ele reinará sobre as nações. Um sobre 10 cidades, outro sobre 5 cidades. Amém, irmãos? Por outro lado, esses sobreviventes das nações podem nascer durante o milênio. E haverá salvação durante o milênio. Amém, irmãos? Precisa salvação para aqueles que estão nascendo. Precisa conversão. Eu sei que muitos irmãos podem ter dificuldade com isso, porque são frutos da teologia
que diz que quando o Senhor voltar, né, o Espírito Santo será tirado da terra. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Procure todos os textos que você acha que a Bíblia fala sobre isso. Depois nós podemos conversar sobre eles. Porque esses textos não falam que o Espírito Santo será tirado. Mas é bom você saber que o Espírito Santo é Deus, né? Está em todos os lugares. Amém, irmãos? Por isso que a nossa dificuldade muitas vezes está numa teologia equivocada. Como eu disse que às vezes o nosso cotidiano influencia aquilo que nós entendemos da Bíblia, né? Também muitas vezes aquilo que nós entendemos da Bíblia influencia o nosso cotidiano. Por exemplo, se você pensa que você está muito seguro em Cristo, né? Num sentido de que Cristo não vai lidar com você e comigo, talvez nós não deveríamos estar tão seguros assim. Porque o Senhor vai lidar conosco, irmãos. Amém? Então, irmãos, continuando. No final do milênio, Satanás será solto. E diz o texto que ele voltará a enganar as nações. Uai, que nações são essas? Agora nós sabemos. Não é verdade? E ele voltará a enganar elas e as ajuntará contra o Senhor. E haverá a última batalha, chamada Gog e Magog. E eles virão contra o Senhor, e o Senhor os destruirá. Amém, irmãos? E mais uma coisa que eu gostaria de tocar com os irmãos é que há muitas profecias, por exemplo, essas profecias de Isaías 11, do 1 ao 16, Isaías 19, do 23 ao 25, são coisas que não aconteceram ainda, nelas há morte. Então nós devemos excluir o período da eternidade futura, não é? Não entendi. Há muitas profecias que não aconteceram ainda. Tá. Nessas profecias, fala que, por exemplo, o pecador de 100 anos morrerá jovem. Então, morrerá a morte. No novo céu e na nova terra não há morte, não há dor, não há sofrimento. Amém, irmãos? Isso depois do milênio. As pessoas foram lançadas, os que são contra Cristo, no lago de fogo. Amém? Já foram julgadas. Os salvos estarão com Cristo para todo sempre. Os crentes que foram disciplinados no milênio estarão com Cristo depois do milênio, na eternidade. Eles virão das trevas exteriores, das prisões, da geena de fogo, porque diz que eles não morrerão, não sofrerão a segunda morte, mas o dano da segunda morte. Não é? Amém, irmãos? Esses virão depois do milênio. Amém, irmãos? Estarão com Cristo, não haverá morte, choro, dor, sofrimento. Não é brincadeira ficar de fora de 1000 anos. Amém, irmãos? Amém. Não sei o que você pensa sobre isso. Talvez seria bom a gente calcular algumas vidas, não é? A minha avó viveu até os 70. Coloca no papel. Bota mais 70, mais 70, mais 70, mais 70, mais 70. Quando você chegar a 7 com 7, dá 490 só. 1000 anos. Aqueles que não venceram ficarão de fora. Amém? Nós não podemos dizer outra coisa. A Bíblia diz que ficarão de fora. Diz que a porta se fechou e eles ficaram de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Para crentes, para salvos. Então isso deve ser uma expectativa nossa, irmãos. Paulo sabia muito bem disso, amém? Por isso que a gente pode concluir com esse texto de 1 Coríntios 9, não é verdade? Porque Paulo, com relação a isso, não se sentia tão seguro assim, irmãos. O mesmo Paulo que escreveu Romanos 8, 34,
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, aliás, 38, né? Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também escreveu 1 Coríntios 9, não é? A partir do verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Daí ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um somente leva o prêmio? E aí Paulo diz para nós, correi de tal maneira, irmão, é para correr assim, como um corredor que quer ganhar o prêmio. Amém? Todos correm, mas um só, correi como um corredor desse. E ele continua dizendo, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Coroa está falando de galardão, está falando de vencer, amém? Está falando de vencedor, que foi coroado no milênio, que agora reina com Cristo, amém? E diz, nós é incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para quê? Ah, Paulo, não fala isso, tu já é salvo, irmão. Eu acho que Paulo não entendeu bem. Paulo, João 5 diz assim, aquele que crê em mim tem a vida eterna, Paulo. Ó, não tem que pregar para Paulo, irmãos. Ele está falando que mesmo pregando a muitos, ele esmurrava o seu corpo, reduzia a escravidão, como a Ana falou, como é difícil, né, irmãos, vencer a carne. Não é? Mas é uma coisa que haverá recompensa da parte de Deus. Amém. Glória a Deus. Submeter a carne à vontade de Deus. Amém? E diz, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser... irmãos, não é brincadeira, irmãos. Paulo não está usando uma figura aqui para dizer que... Não, eu só estou falando isso para vocês talvez ver, irmão, porque nós estamos garantidos. Não, ele está falando a verdade, irmãos. É o mesmo Paulo que em 2 Coríntios 5,10 diz, pois todos, incluindo ele, compareceremos, está ele incluído aqui também, diante do tribunal de Cristo. Para cada um de nós dar contas daquilo que fez, de bem ou mal, enquanto estava vivo. Todos incluem quem, irmãos? Paulo. Por isso que em Filipenses 3 ele diz, para o conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E a ideia desse texto é uma ressurreição mais excelente. É uma ressurreição gloriosa. Alcançar, todos nós vamos alcançar a ressurreição. Paulo não está falando da ressurreição que todos ressuscitaremos. Amém? Paulo não está falando da ressurreição de 1 Tessalonicenses 4, onde diz que o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, virá do céu, os mortos em Cristo. Os mortos em quem, irmãos? Em Cristo. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Amém. Mas que ressurreição Paulo está falando em Filipenses, irmão? Uma sobreexcelente ressurreição, chamada peso de glória acima de toda e qualquer comparação. Um irmão do século II, chamado Orígenes, dizia que esse peso de glória poderia ser traduzido como vestes de glória. Vestes resplandecentes.
e que o dia que nós ressuscitarmos, ficará evidente nos nossos corpos aquilo que de Cristo temos. Amém, irmãos? Se muito de Cristo temos, muita glória. Se pouco de Cristo temos, pouca glória. Naquele dia, como diz 2 Tessalonicenses 1, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos. Para ser glorificado em quem, irmãos? Nos seus santos. Amém? Então é algo muito importante, irmãos. Naquele dia ficará evidente quem serve ao Senhor e quem não. Você pode fazer a maior, vamos usar a linguagem popular, o maior H, né? Fingir para todo mundo que serve a Deus. Naquele dia ficará evidente quem serve ao Senhor e quem não. Entre os crentes. Amém, irmãos? Os crentes negligentes e os crentes... Por que você acha que ninguém vai ter desculpas? Talvez, né, irmãos, a nossa malignidade faria com que nós colocássemos a culpa em alguém, um monte de desculpas, não é verdade? Mas como aquilo que de Cristo nós temos ficará evidente naquele dia, como é que você vai... Não, filho, está aí, o que você tem é isso. Misericórdia. Hã? Peso de glória, irmãos, acima de toda comparação. Porque Paulo fala isso em 2 Coríntios 4, os versos finais. Sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém? Se formos achados fiéis, se esmurrarmos o nosso corpo, o reduzirmos à escravidão. Amém? Se corrermos como quem corre para ganhar a coroa, se nós não lutarmos como quem desfere golpes no ar, mas esmurrarmos o nosso corpo, o reduzirmos à escravidão, à servidão, a sermos servos, a Ele ser servo nosso e não nós servos do nosso corpo. Por exemplo, irmão, que a Ana disse aqui, usando o exemplo, né? Foi muito difícil vir. Por quê? Porque a gente chega cansado do trabalho, o que a gente quer? A gente já senta no sofá, a pressão já baixa, né? Aí a gente enche a barriguinha, aí a pressão baixa mais, não é? Já era. Aí a gente dá aquela piscadinha, já, opa, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não é assim? Mas nós levantamos e vamos servir ao Senhor. Fazer as coisas para o Senhor. Isso é esmurrar o corpo, irmãos. É o corpo ser um servo e não o Senhor. E quanto mais gordurinha nós temos, né, mais nós somos escravos dele. Né? Difícil. Mas de um modo geral é muito difícil lutar contra carnes. Mas, não é verdade, irmãos? Sim. E se nós formos sinceros, nós vamos ver que normalmente ela tem nos vencido. Não é? E só que é isso que vai diferir. Se reinaremos com Cristo ou se não reinaremos com Cristo. Aquilo que nós estamos edificando. Amém? Às vezes você pensa assim, irmão. Eu não vou fazer tal coisa porque se eu fizer é por obrigação. Depois que você fizer aquilo que o Senhor mandou você fazer, como nós falamos, né? Há umas semanas atrás nós falamos da parábola das minas e dos talentos. Em ambas o Senhor fala. Muitos irmãos dizem assim, o que eu vou fazer, Senhor? O que tu quer que eu faça? Eu não vou me mexer enquanto tu não me falar, né? Em ambas o Senhor já disse há 2000 anos atrás, negociai até que eu venha. Já mandou, irmãos. Amém? Já mandou. Nós já temos a ordem. O que nós vamos fazer, irmãos? Negociar até que ele venha. Então, quando ele vier, ele recebe os frutos para ele, ele compartilha da sua glória conosco. Nós reinaremos com ele. Amém? É isso que ele diz. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Porque aquilo que eu te confiei à mão, seja a minha vida, em ti o meu espírito, ou aqueles talentos que eu te dei, tu usou para servir ao reino de Deus. E agora tu estás apto para entrar
no reino dos céus. Amém, irmãos? Rejeitando a carne, servindo uns aos outros em espírito. Glória a Deus. Que isso possa tocar profundamente o nosso coração, para que nós possamos dar uma guinada nas nossas vidas e servir ao Senhor, realmente desejando estar com Cristo no milênio. Essa é a nossa esperança. Amém.